Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Bruna Prevelin. Eu sou advogada do BMA Advogados. Nesses últimos anos tenho participado do Comitê de Regulação e Concorrência do IBRAC, que tem sido coordenado pelo Ricardo Botelho. Queria agradecer o convite dos organizadores e organizadoras desse evento e a oportunidade de trabalhar com vocês. Tem sido um projeto muito bacana. Acho que o pessoal da primeira mesa já apresentou brevemente o que a gente tem feito esse trabalho, mas eu queria só agradecer de novo a todas as pessoas que colaboraram. A gente recebeu contribuições de mais de 30 autores para fazer esse projeto, que tem aqui uma cópia. Eu e o José Inácio, a gente veio organizando esse texto, enfim, fazendo algumas edições para poder comportar todas as colaborações que a gente teve. E acho que é um trabalho que está ficando muito bacana, que depois a gente vai poder melhorar ainda mais com as contribuições que a gente recebeu hoje ao longo do dia. Acho que posso falar em nome do José Inácio também, dizer da satisfação de participar desse projeto e de estar aqui hoje nesse evento. Vou apresentar brevemente o pessoal aqui do nosso painel e depois passar já para eles. Aqui ao meu lado direito está o Alden. Desde 2006 ele trabalha como assessor, como assessor da SDE e da SEAI. Foi chefe de assessoria no Tribunal Administrativo do CAD. Hoje é chefe de gabinete da Superintendência do CAD e coordenador do Programa de Leniência Antitrust. Aqui do meu lado tem o Márcio Schuster-Schicks, que é procurador da República, integrante desde a Constituição do Grupo de Combate a Cartéis da Procuradoria da República em São Paulo. E ali mais à esquerda está o professor Vinícius Marques de Carvalho, que foi conselheiro do CAD, foi secretário de Direito Econômico e presidente do CAD. Hoje é professor do Departamento de Direito Comercial aqui da casa e sócio do BMCA Advogados. Então eu vou passar ao Alden aqui por ordem alfabética para começar a sugestão do Vinícius. Ele é autoridade também. Autoridade. Na verdade, por ordem de idade. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado em nome do CAD, eu agradeço o convite de estar presente nessa mesa. Vejo aqui muitos colegas, vejo aqui pessoas que eu não conheço também, mas eu vou contar um pouco a história dos acordos de leniência, especificamente dando a ênfase na cooperação institucional em acordos de leniência, para efeito do que se conseguiu desenvolver em política pública de acordo de leniência antitrust. Eu vou começar com uma frase, que é uma frase que muitas pessoas já conhecem, outras que não conhecem vale a pena conhecer, que é atribuída a um provérbio africano. Se diz que quem quer ir rápido vai sozinho e quem quer ir longe vai em grupo. Isso é uma frase motivacional para efeito do que se construiu no acordo de leniência antitrust. Por quê? Porque nem sempre tivemos a configuração que a gente tem hoje no que diz respeito a procedimentos para assinatura de acordos antitrust. E após essa frase, eu coloquei o roteiro das coisas que eu pretendo falar, usando os meus 20 minutos, né? Eu vou colocar aqui 20 minutos. Tá bem? Ok. Usando os meus 20 minutos, 25 minutos, ok? A primeira coisa que eu quero falar é uma afirmação aparentemente exagerada, baseada na evolução histórica que o acordo de leniência antitrust teve. Eu vou fazer outras duas perguntas em estilo quiz, trazendo informações novas que você não tem sobre números de acordo de leniência, leitura já a partir de julgados que agora se avoluma de forma uma massa crítica suficiente para que a gente tenha uma leitura de como tem evoluído o nosso programa. Eu vou enunciar uma diretriz sobre cooperação institucional e eu vou encerrar com dúvidas, porque o acordo de leniência ainda está em construção. Ele hoje está chegando, a legislação de acordo de leniência antitrust, ela remonta ao ano 2000, o que significa dizer que hoje ele faz 18 anos. Está chegando a maioridade civil dele, mas ele foi um garotinho que demorou 3 anos para dar o primeiro passo. E por isso, na semana que vem, a gente vai estar comemorando os 15 anos da assinatura do primeiro acordo de leniência antitrust, que só aconteceu após 3 anos de promulgada a lei, que permitiu esse tipo de acordo no Brasil, né? Ele é novo, mas ele também é o avô dos acordos de leniência, de um modo geral. Foi a partir dele que existiu a ideia de levar esse tipo de instituto para as outras áreas também. O falso exagero que eu coloco aqui
essa frase aqui, ó: sem a decisão passada de cooperação institucional nos acordos de leniência antitrust, dificilmente estaríamos nos debruçando sobre a agenda deste tipo hoje. E por que é que eu falo isso? Porque se a gente perder de vista a perspectiva histórica dos riscos que envolveram o acordo de leniência antitrust e das decisões que foram tomadas em nome do estabelecimento do relativo sucesso do Instituto, a gente perde de vista que o caminho que poderia ter sido adotado poderia ter sido completamente diferente. Quando se editou a lei de acordo de leniência antitrust, existia um efeito lá previsto, que era efeito para resguardar a segurança, para segurar a atratividade do Instituto, que era o acordo de leniência antitrust, uma vez celebrado, ele impediria o oferecimento da denúncia criminal. E a partir desse incentivo que fomentava interessados no acordo de leniência, se existiu uma discussão grande, relativamente grande, que hoje a gente perde a perspectiva histórica, acerca da inconstitucionalidade do instrumento, por conta de ser o Ministério Público segundo a Constituição Federal, uma norma que está acima da legislação que estabeleceu, o competente para promover privativamente a ação penal pública. Eu estou dizendo que o Instituto foi inconstitucional desde sua origem? Não. Eu estou dizendo que existia uma questão e que existia uma pergunta, que provavelmente essa pergunta existe, que o Instituto evoluiu sem que se colocasse essa pergunta. A própria ação penal pública, ela pode ser até condicionada, por exemplo. A ação penal pública pode ser condicionada. Isso, de certa forma, poderia ser lido como uma limitação no direito de propor ações penais públicas. E, até hoje, não foi lido. Então, do ponto de vista da legislação infraconstitucional, uma limitação dessa poderia ser lida como constitucional, mas também poderia ser lida como inconstitucional. Em face desse risco, a solução que se colocou não foi uma solução de discutir quem tinha mais razão, não foi uma solução de saber se aquilo era inconstitucional ou não. O CAD não partiu, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, na época não era só CAD, não partiu para ver quem tinha mais razão. Eu coloco aí essa pergunta, até levando em consideração o acordo de leniência recente. O que é que se fez a partir dessa construção, desse paradigma legislativo acerca de acordo de leniência antitrust? A gente partiu para a briga ou para o amor? A gente partiu para ser feliz ou para ter razão? O que a gente fez foi pular essa pergunta. Essa pergunta nunca foi respondida. E a gente partiu basicamente para o amor. Esse número 85 é o número do ano que eu nasci, mentira. Não. É o número de acordo de leniência antitrust que foram assinados sem que essa pergunta fosse respondida do ponto de vista jurisprudencial. Existiam muitos artigos, as pessoas defendem suas posições, existem várias teses para todo tipo de gosto em relação a essa pergunta. Mas o fato é que o Instituto evoluiu por conta de cooperação institucional e sem que essa pergunta precisasse ter sido respondida. Nessa diapositiva, eu coloco a evolução de números de acordos de leniência assinado ao longo dos anos, que foram os acordos que foram assinados, sem que essa pergunta fosse respondida, sem que a gente ficasse brigando para saber quem tinha razão. E a gente vê que a soma hoje remonta a 85, nesse ano de 2018 a gente tem 3, a gente vai ter mais, a gente tem muito mais no forno. Existem números também de aditivos, acordo de leniência e leniências plus, que foram incentivos oferecidos para que esse número aumentasse. Então é um número de relativo sucesso. Para quem partiu de nada, para quem teve tanta dificuldade de dar o primeiro passo, para quem demorou 3 anos para andar, uma criança normalmente demora 1 ano para andar, né? Isso foi bastante. Demora mais para falar do que para andar. E isso significou muito em termos de efetivação da Lei de Defesa da Concorrência de um modo geral, ou seja, deixar de brigar para saber quem tinha razão, chegar a um consenso que não precisasse daquela resposta, implicou em que uma medida de efetividade da legislação de defesa da concorrência chegasse a patamares altíssimos. Os recolhimentos de TCC, a assinatura de TCC, normalmente o TCC é assinado e é recolhido. A inadimplência TCC é muito pequena, acho que em 2017 teve uma significativa, grande, 100 milhões, mas foi o primeiro caso. Normalmente um TCC, quando é assinado, uma solução, quando é
consensuada, as duas partes se comprometem com aquilo e termina que a efetividade, a lei que sai do papel, ela é muito mais efetiva do que aquela que provém de uma decisão unilateral. E a gente vê que na evolução da efetividade da legislação de defesa da concorrência, os acordos de leniência e as soluções negociadas de modo geral implicaram em recolhimentos significativos. Só para a gente ter a noção, em 2002, que foi antes do... Eu li o relatório de gestão do CAD ontem, antes de estar me preparando para essa palestra, o recolhimento de multas do CAD foi 4 milhões de reais. O que significa dizer, mesmo com a correção de inflação, a grandeza, o patamar, a efetividade da lei de defesa da concorrência deu um salto enorme, muito em conta da existência da acordo de leniência. As multas aplicadas também têm um gráfico muito interessante. Existia um pico em 2014 por conta de um processo grande, mas são valores muito mais significativos do que era, na realidade, pré-acordo de leniência. E isso, como eu disse, foi decorrente de não se responder uma pergunta, de saber quem tinha razão, mas de se partir para a cooperação. Isso aqui significa que eu tenho 9 minutos ou que faltam 9 minutos? Falou 9 minutos. Tá, Eu tinha tá visto bom. quando Não, você tá bom. Tá bom. E essa cooperação, essa decisão de partir para acordo interinstitucional e não para disputa, ela implicou em ganhos mútuos também. Em vez da gente ficar discutindo quem tem razão, a gente percebeu que dentro desse nosso barco, cada um podia pegar seu remo e movimentar em direções que iam favorecer os dois. Iam favorecer, no caso, o Ministério Público, o CAD, e, obviamente, também a advocacia, que é um instituto super importante para acordo de leniência. Não existe acordo de leniência que não seja proposto por um interessado. E eu vou dizer que 99% dos interessados que propuseram acordo de leniência foram via advogados. Alguém vendeu o pacote desse produto como algo interessante para o cliente, antes de chegar no CAD. Do ponto de vista do CAD, antes de estabelecer qual foi a cooperação, né? Em vez de ficar discutindo se era inconstitucional ou não, o que se fez foi, dentro do procedimento de negociação do acordo de leniência, se estabeleceu uma fase final, que seria a fase final no qual o Ministério Público faria a fiscalização do que foi negociado, e validaria ou faria novas exigências em relação ao que estaria acordado ali, a esclarecimentos de fato, aporte de documentação comprobatória que se considerasse mais necessária. E a partir daí, ou seja, a partir da assinatura do CAD, do interessado e do Ministério Público, a gente teria um acordo que seria um acordo que não seria contestado. Porque uma vez que foi assinado por essas três partes, cairia qualquer interesse de haver disputa com relação à validade ou qualquer problema dele. Então, do ponto de vista do CAD, o valor que foi aportado por essa cooperação foi a estabilidade do acordo. A gente tem 85 acordos de leniência, e nenhum acordo de leniência foi contestado na Justiça. Todos foram válidos. Significa dizer, os interessados continuaram confiando que assinar um instrumento daquele daria para eles uma segurança que eles buscavam. Além disso, a própria existência e assinatura do Instituto aumentou a detecção de infrações. Um acordo de leniência, ele alimenta todo o sistema de detecção de infrações. Alimenta outros, a gente tem os números de leniência plus, alimenta outros que empresas envolvidas em um determinado cartel se esforcem em detectar e vir reportar para a autoridade, inclusive. O CAD também ganhou um impulso, porque passou a dar a conhecer a ministérios públicos, em relação ao enforcement concorrencial em matéria criminal, que era uma coisa que não existia antes de assinatura do acordo de leniência. Foi uma coisa também impulsionada por isso. A Lei 8137, que é a lei que define cartel como infração penal, como um crime, delito, né? Ela é uma lei que tinha baixa efetividade, por baixa instrução. Então, o CAD ganhou com isso a partir do momento que abriu uma janela de troca de informações e de elementos que permitissem ao Ministério Público exercer esse tipo de atribuição. Isso foi um ganho para o CAD. O Ministério Público, por seu lado, passou a receber notícia-crime em relação ao cartel, só que a notícia-crime é muito mais estruturada do que o que chegava antes. A persecução criminal é uma persecução muito incipiente. Hoje existe no nível, talvez, de evolução tão comparável quanto existiu em relação à evolução da efetivação da persecução administrativa, né? Além disso, o Ministério Público ganhou, com essa interlocução,
a partir do momento que aumentaram as chances de colaboração premiada e confissão qualificada pela delação. A partir do momento que a gente tem um signatário da acordo de leniência, a gente tem o interessado, a gente tem o beneficiário dele, mas a gente também tem os demais envolvidos, que podem querer minorar os seus riscos decorrentes do processo e que ainda podem aportar algum valor ao processo ou administrativo ou criminal. E isso é um ganho também. Dar o passo inicial, firmar o acordo de leniência, é um ganho também para o Ministério Público nesse sentido. E fora do Ministério Público e no CAD, existiu esse spillover, que é o que motiva e o que justifica aquela minha fala, né, aquela frase de início de um falso absurdo. A gente não estaria aqui discutindo colaboração institucional e acordo de leniência se não tivesse evoluído dessa forma. Porque se não tivesse evoluído dessa forma, poderia ter sido um instituto que poderia ter fracassado. Esse risco era real e esse risco foi afastado por conta da cooperação institucional. Então, acho que nesse sentido foi um grande ganho para as pessoas que estavam. Foi um grande mérito para as pessoas que estavam no comando da organização na época, das organizações na época, e foi um grande ganho para o sistema de defesa da concorrência e para o Brasil de um modo geral. É sabido que na lei de lei de corrupção, um modelo usado para que tenha sido inserido no projeto de lei de corrupção, acordo de leniência, foi o modelo do CAD. Foi solicitado no processo legislativo que se desejava um instituto daquele tipo lá. E a partir daí foi para a lei de corrupção, agora também na lei da CVM, lei do Sistema Financeiro Nacional. A gente fica feliz porque a gente acha que realmente foi um instrumento que aumentou muito a efetividade da nossa jurisdição administrativa. As duas perguntas de quiz que eu tenho para colocar para vocês, de quiz, né, são... a primeira é qual a probabilidade de haver ao menos uma condenação em processo administrativo originado a partir de acordo de leniência. Quem é que acha que é 94%? Levanta a mão, por favor. Ninguém acha. Tem uma pessoa que acha, o Nivaldo. Ao menos uma condenação, tá, Nivaldo? Teve uma pessoa que assinou também, teve uma pessoa que assinou. Um cartel, obviamente, implica delação de outras pessoas. O que eu estou dizendo aqui, se houve 5 outros delatados, 5 outros reportados como tendo participado da infração, ao menos uma dessas outras pessoas, nenhum PA que correu no CAD a partir de acordo de leniência foi condenado. Essa é a pergunta. E para ficar mais fácil, para ficar mais fácil, vai dar tempo. Para ficar mais fácil, eu vou tirar uma das opções. Vou fazer que nem porta dos desesperados, né? Não, vamos fechar essa porta. Vou tirar uma das opções. 89% não é, então ainda pode ser 94%. Eu acho Então, que é 94%. o Márcio acha que é 94%. O Nivaldo. O Vinícius tem informação, ele sabe mais. Sabe mais do que eu. Vou dar a resposta aqui. Isso eu não sei, não. Isso você não sabe, não? Tá. Eu não sei quanto que dá o número em porcentagem, entendeu? Essa conta é difícil. É o seguinte, se teve algum PA que teve acordo de leniência e que não resultou condenação, a resposta é não. Não teve nenhum PA que não resultou condenação. Teve inquérito administrativo. Já teve. Mas PA não teve. E foram 2, né? Teve 2 dias que aconteceu isso. Mas PAs foram 17, é um número muito grande, é um número muito significativo, é um número que mostra qualidade na assinatura dos acordos de leniência, do ponto de vista histórico. Desses 85 não foram todos julgados, a menor parte foi julgada, foi mais ou menos um quarto que foi julgado, mas desses julgados a chance de haver condenação é enorme e é por isso que a partir da assinatura de um acordo de leniência, a chance de outras pessoas buscarem o acordo aumenta enormemente. A segunda pergunta é qual a probabilidade de condenação ou de assinatura de um TCC, o TCC normalmente implica reconhecimento e participação na conduta, para um representado em um PA em que houve acordo de leniência. Isso é o seguinte, tem 10, um é o beneficiário do acordo de leniência, ele sai dessa conta. Dos 9 que sobram, quantos você acham que são condenados? Quantos por cento deles são condenados? O Nivaldo acha que é 92%? Não. 92% é um número bom, o outro já foi grande, né? Quem acha que é 81%? Marcela? Não? Eu vou fazer a mesma... Hã? Alde. 73 ou 81, uma boa dica, tá? Um bom palpite. Vou tirar mais um aqui, estilo porta dos esperados, e vou apresentar a resposta. 73%.
É um número também grande, mas não, né, não é um 100%, mas significa dizer que existe espaço, portanto, para que se aumente a qualidade do que a gente está reportando. Já que a gente já caminhou tanto até aqui, o que os beneficiários do acordo têm reportado, mais ou menos um quarto dos reportados a gente não tem conseguido responsabilizar. O que significa dizer que a gente pode exigir mais nessa parte, porque é escolha dele, ou pelo menos é ciência dele, colocar que aquele cara participou do cartel e a gente não está conseguindo, em nível de tribunal, em nível de julgamento, provar que ele estava participando do cartel. E aí aparecem também novas oportunidades para a cooperação institucional, porque já que a gente quer chegar longe, já que a gente quer continuar caminhando, já que a gente é um instituto que agora chegou à maioridade e demorou 3 anos para dar o primeiro passo, existe mais espaço. Como é que a gente pode conseguir isso? Como é que a gente pode melhorar a qualidade dos acordos de leniência que têm sido assinados? Aí são 2 diagnósticos, um baseado na resposta à primeira pergunta, um baseado na segunda pergunta. Existem interpretações alternativas, tá, pessoal? Coloquei algumas aqui que são provavelmente essas interpretações mais diretas. A primeira conclusão é que as leniências têm sido eficientes para gerar condenação. É muito difícil acontecer um PA ser julgado e não ter uma condenação. O que significa dizer que pelo menos um a mais está sendo responsabilizado. Pelo menos a troca de eu dar a extinção da punibilidade para um está resultando em mais um de responsabilidade que eu não teria se eu não tivesse assinado o acordo. Além disso, pouco mais de um quarto dos envolvidos, 27%, né, chegam à fase final sem provas suficientes para a condenação. E aí, nessa parte, a gente tem um grande espaço para melhoria. E aí eu entro na parte das dúvidas, né, das diretrizes e das dúvidas. A diretriz é a diretriz de sempre, a diretriz desde que o Scott Hamilton colocou naquele artigo de diretrizes para programas de leniência eficiente. São as mesmas de sempre. Eu acho que se a gente quer remar para um lado, para o mesmo lado, a gente quer remar harmonicamente, a gente não quer bater o remo, a gente não quer cada um tá nadando para um lado, a gente precisa buscar isso como ordem de princípio. E então a gente precisa saber o tanto que cada uma dessas instituições, a advocacia, CAD, Ministério Público, outras instituições, já que agora existe lei de corrupção também, podem nos ajudar em relação a concretizar esses três objetivos em relação ao programa de leniência efetivos. Os 3 objetivos são: um programa de leniência se torna efetivo quando as sanções são severas, quando existe alta percepção de risco de detecção e quando existe transparência quanto às consequências de sua assinatura, além do que as consequências precisam ser consequências atrativas, senão ninguém busca o programa. Não adianta ser transparente, mas ser muito rígido. Desculpe, eu pulei aqui. Desculpe, tá? Com relação à diretriz severidade das sanções, ao lado da questão legislativa, que é definir punição, uma punição, a severidade de uma sanção estabelecida normalmente em uma lei, a gente pode agilizar o tempo dos nossos processos, porque isso significa dizer que o valor depreciação pelo tempo que sofre aquela punição fica minorado. Quando a resposta é mais rápida, significa que a sanção ela é mais dura em relação a quem praticou aquela infração. Então, uma das coisas que existe espaço na cooperação institucional é aumentar a agilidade em relação à cooperação. Outro espaço que existe ações que permitam aumentar o risco de detecção da infração. E aí, existe a parte que a advocacia pode fazer. Hoje está em voga estabelecimento, hoje não, já tem uns 3 anos mais ou menos, estabelecimento de programa de compliance nas empresas. A gente ainda não tem recebido acordos de leniência que tenham sido estruturados a partir dessa nova geração de programa de compliance, empresas brasileiras. Já teve até de empresas estrangeiras, mas de empresas brasileiras a gente não tem. Então o compliance ele implica em evitar o cometimento da infração, mas também em aumentar os condicionantes para que a empresa haja em conformidade. E um dos mecanismos pelos quais você aumenta essa conformidade é registrando e procedimentalizando o que a empresa faz, o que a organização faz. Registrar a agenda de reuniões, fazer reuniões em dupla, fazer registro de ligações telefônicas, por exemplo, estabelecer hotline.
tudo isso coloca rastros na atividade da empresa. E evita, em um primeiro momento, porque quando alguém sabe que está sendo observado, ele evita a desconformidade, evita em primeiro momento a infração, mas quando ela acontece, facilita a rastreabilidade e diminui a sanção para quem está implementando o programa de leniência. Isso facilita o programa de compliance, isso facilita o acordo de leniência, porque na hora de ter provas suficientes para quem eu não estou conseguindo condenar, eu vou ter uma fonte mais segura e mais clara de gerar esses dados. A Amanda Taide já colocava isso, fazer uma homenagem à Amanda aqui, que foi tão importante o programa de leniência, já colocava isso, que a razão mais comum para a rejeição de proposta de acordo de leniência é insuficiência de provas. Continua sendo. Então, isso é um espaço para a qual a cooperação institucional com a advocacia pode nos ajudar a aperfeiçoar o nosso instrumento de acordo de leniência. Além disso, hoje o CAD, o presidente Alexandre Barreto, ele tem uma frente de abrir cooperação com ministérios públicos e com outros órgãos que não é o Ministério Público, também no Brasil inteiro. A assessoria dele informou recentemente para mim que foram procurados todos os ministérios públicos do Brasil para assinar acordo de cooperação técnica. E alguns já foram assinados, e alguns frutos desse acordo de operação técnica já têm acontecido. Existiu uma busca e apreensão realizada pelo CAD no Estado do Espírito Santo, recentemente, cuja visibilidade foi dada a partir da assinatura de acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Estadual do Espírito Santo. Além disso, eu vou colocar essas dúvidas. E aí já está bem no minuto final, está bem na hora de colocar dúvida, porque eu não tenho respostas para isso. Outras coisas que podem aumentar o risco de detecção. E aí eu coloco a situação específica da qual a empresa solicita acordo de leniência com um cartel ainda em curso. Nós, como uma autoridade de defesa da concorrência, a gente protege a concorrência. A gente não pode autorizar ninguém a cometer um ilícito. Então, o que eu posso perguntar é, já que a gente quer responsabilizar esse 1/4 mais ou menos que a gente não está conseguindo condenar hoje, se é que eles realmente participaram da infração, a gente pode levar adiante uma ação controlada, num caso desse? Sem autorização judicial, certamente não. Mas com a cooperação institucional, de repente, pode ser o caso, caracterizando o cartel como uma organização criminosa, né? E aí vai ter essa dificuldade. Não qualquer cartel, mas um cartel específico que seja uma organização criminosa. A gente poderia fazer, nesse caso, do cartel em andamento, alguma cooperação para ter interceptação de comunicações telefônicas. Isso coloca em risco vazamentos dos fatos reportados e alguma segurança que precisa ter o Instituto. A gente pode fazer flagrante? Essas são as perguntas que eu gostaria de deixar no ar. São perguntas que não têm resposta, mas que podem indicar para onde a gente pode andar para efetivar essas diretrizes. Acabou meu tempo, obrigado. Passar a palavra para o Márcio, então. Obrigado. Bom dia. Mais um prazer, é uma honra estar aqui na USP, que é um local especial para o direito. No mundo hoje da sociedade da informação é difícil a gente falar de locais. E a USP mantém essa condição não só de nó, né, de discussão, mas de um local muito particular, muito privilegiado para o direito brasileiro. Então não só é um prazer estar aqui, como uma honra. Então, para agradecer essa honra, eu agradeço aos organizadores desse evento, desse painel, as pessoas que estiveram sentadas na primeira mesa. O professor Diogo, Carolina, o Caminati, o Márcio, que trouxe o nome bem bonito para a primeira mesa também. E um prazer especial de estar nessa mesa, moderado pela doutora Bruna, pelo Alden, pelo Vinícius. E essas minhas companhias de mesa eu vou usar para fazer um gancho dentro desse tema da cooperação institucional, porque o Vinícius e o Alden na mesma mesa eu posso usar como um sinal da consolidação do trabalho institucional extramuros do Ministério Público e do CAD. Foi na presidência do Vinícius no CAD que foi firmado um memorando de entendimentos, e esse nome eu gosto muito porque foi tão difícil aquele documento que até começou pelo nome, Memorando de Entendimentos. Como a Procuradoria da República em São Paulo pode assinar uma colaboração institucional com o CAD sem ter sido feito pela Procuradoria-Geral da República. E lá consta a assinatura do Vinícius e consta a assinatura de 4 procuradores.
Isso mostra uma dificuldade muito grande num trabalho conjunto com o Ministério Público, porque o número maior de procuradores buscou simplesmente resolver o problema da autonomia funcional. Como vincular o Ministério Público a um trabalho institucional se o coordenador do grupo de cartéis não pode interferir funcionalmente na atividade dos outros colegas. Então, a nossa solução não só foi estabelecer esse memorando de entendimentos, como de colocar a assinatura de todos os procuradores para sinalizar para o setor regulado, para o mercado, que esse entendimento ele seria comum a todos os procuradores, embora existente autonomia funcional. E minha felicidade de estar com o Alder aqui hoje é porque desde a assinatura desse memorando houve agora uma mudança de pessoal no CAD, uma nova superintendência, e a presença do Alder falando da nossa relação mostra que a relação ficou uma relação entre instituições, não entre pessoas. A relação Ministério Público, Federal, Procuradoria da República em São Paulo, CAD, Superintendência do CAD, é uma relação que tem se baseado em procedimentos e entendimentos, não apenas em quem está presentemente em tal ou qual instituição. Eu acho que isso é um amadurecimento muito grande e mostra a importância da institucionalidade para o Instituto. Um dia eu estava conversando com um estagiário, estava em dúvida entre a carreira pública e a advocacia. Ele queria montar um escritório. Eu falei com ele assim, você sabe qual é a parte mais importante do escritório? A porta. Ele achou engraçado, né? Eu falei para causar essa impressão, se ninguém passar pela sua porta, você não tem cliente, então não faz sentido você ter um escritório. O programa de leniência é mais ou menos a mesma ideia. Se ninguém passar pela porta do programa de leniência, ou ele é um fracasso ou é um sucesso muito grande. Um sucesso tão grande que ele interrompeu a existência de cartéis. Mas para se chegar a esse ponto tem que ter passado por uma efetividade do programa de leniência, pelo menos por algum tempo. Então a lógica do programa de leniência é interessar pessoas. Eu faço aqui uma observação que eu vou falando, eu não fiz um PowerPoint, até porque o PowerPoint do Ministério Público está um pouco estigmatizado. Então eu prefiro ir conversando aqui. Isso é melhor que aquilo lá. E uma coisa que a gente pode fazer uma comparação, um jogo até de palavras, é que se o cartel é um acordo, a leniência também é um acordo. E a lógica da leniência é migrar a confiança do cartel como acordo para a confiança num acordo com o Estado, com o poder público. Um dos pontos do Instituto, então, é a confiança. Não é só a confiança. Ele tem que oferecer algo para a pessoa. Você pode confiar muito, por exemplo, em determinada construtora, mas se aquele prédio não é o que você quer, você não vai tentar comprar aquele prédio. Essa é uma colocação inicial que eu queria fazer. Eu gostaria de destacar alguns pontos nesse contexto. O primeiro é que a cooperação institucional só é possível nos limites que a legislação permite. A cooperação institucional começa na legislação. A legislação da Antitruste é muito feliz nisso. Talvez a felicidade comece pela própria simplicidade. Hoje, o único crime que existe em ordem econômica é o cartel. O inciso 1 do artigo 4º da 8137 é muito confuso. Eu acho que é quase uma letra só, sem muita funcionalidade. Então você está conversando de um crime só, de uma realidade só. Outra coisa que a gente tem que entender é que esse relacionamento institucional está mudando a conversa de algo que se chamava antes autonomia das instâncias. Então, existe a necessidade de um relacionamento institucional simplesmente porque existe uma variedade de momentos sancionadores no direito. O Ministério Público tem que conversar com o CAD, não é porque o Ministério Público e o CAD aplicam multa administrativa para cartéis. O Ministério Público conversa com o CAD, mas o Ministério Público tem uma atuação principalmente criminal. Principalmente, eu só vou contar que existe uma série de atribuições cíveis do Ministério Público também, mas o foco hoje da nossa conversa é essa atuação criminal. Outro ponto que é interessante colocar é que essa autonomia das instâncias, ela indica não só uma variação de direito sancionador, como ela pressupõe teorias diferentes de ilícito. O ilícito administrativo é diferente do ilícito penal.
e o ilícito civil é diferente do ilícito administrativo e do ilícito penal. Você trabalha com lógicas diferentes. Isso é muito claro se olharmos a lei administrativa, a lei do sistema da concorrência. Você vai ter uma responsabilidade objetiva destinada principalmente à empresa. E o direito penal trabalha apenas com as pessoas. Outro ponto super importante é exatamente esse. A ordem econômica, a proteção da ordem econômica, a defesa da concorrência tem uma base constitucional. Mas uma norma que eu gosto de começar essa conversa sobre a aplicação da norma concorrencial é um princípio da ordem econômica que a gente quase não conversa, que fala da proteção da pequena empresa. Eu não vou nem falar da defesa da pequena empresa como objeto do antitruste. Eu quero dizer que a lógica de ordem econômica pressupõe, ainda que não exija legalmente, a empresa como agente econômico, como o ente que lança utilidades no mercado. Então nós estamos conversando basicamente de organizações. Como o direito penal vai conhecer a intimidade de uma organização? É uma grande dificuldade. Quando se pensa na responsabilidade penal da pessoa por crime cometido no âmbito da intimidade de uma pessoa jurídica, a gente quase imagina uma carroça. Se a pessoa é o cavalo e a empresa é a carroça, como se a pessoa andasse e trouxesse a empresa atrás. E nós sabemos que a realidade é muito mais simples do que isso. A empresa influencia a pessoa. A empresa altera a racionalidade da pessoa porque ela existe dentro de uma própria racionalidade. E se a gente quer trazer a empresa para fazer um acordo com o poder público, nós temos que entender a racionalidade da pessoa. Ainda que no direito penal e também no direito administrativo nós estejamos trabalhando com responsabilidade sobre as pessoas. A prática de cartel, por exemplo, a gente, vez ou outra, numa conversa com alguém, com um diretor, com um gerente de vendas, a gente consegue perceber que só naquele momento, conversando com o CAD ou com o Ministério Público, a pessoa entendeu onde ela estava realmente. Ela sabia que era ilícito, ela mandava e-mails, às vezes, com login fantasia para esconder, mas aquilo ali era a prática do mercado, a prática da empresa. Então, a atuação também tem esse papel educativo bastante importante, porque não só motivar a racionalidade da empresa, como motivar a racionalidade das pessoas que agem pela empresa. E o principal elemento que eu quero trazer desses destaques iniciais é que a leniência é um sistema. O que menos importa para a leniência é a leniência presente. O que mais importa para a leniência é como ela afeta o mercado. Isso eu acho que fica bem claro na lógica da leniência de permitir o acordo apenas para o primeiro. Não é raro que esse primeiro seja o maior. Então você está dando benefício de impunidade para a maior empresa, às vezes, dentro do cartel. E por que você está fazendo isso? Porque você quer transferir a confiança do cartel para a confiança no acordo com o poder público. Você quer desestabilizar o cartel. Então, a leniência, apesar de ser um instituto processual, procedimental, ela tem uma lógica de direito material muito grande. Ela é um desestabilizador da confiança das pessoas que estão na mesa do cartel. Eu acho que existe aí uma analogia quase de decoração de interiores. Eu gosto de falar que o cartel é uma mesa e que o poder público é um balcão. Você está na mesa do cartel, as pessoas estão conversando sobre o cartel, operacionalizando o cartel. Existem mecanismos de retaliação dentro do cartel. Você pegou aquela compra, aquela minha. Você vai perder a próxima compra, você vai ter que reduzir sua produção, não sei. Então isso está funcionando, isso é a mesa do cartel. O que a leniência traz são registros do que foi debatido numa mesa de cartel. Os cartéis mais difíceis são aqueles cartéis que conseguem se operacionalizar uma mesa diluída, inconstante, às vezes rara. Você tem a liderança de preço, você sobe o preço e eu decido. Se esse cartel está funcional, as pessoas não precisam sequer conversar. Então, é bem mais difícil você trazer o registro pela leniência. O que a leniência quer é que você migre essa mesa, entregue ela para o balcão, que é o poder público. E essa é uma das grandes diferenças entre a leniência, por exemplo, e a colaboração premiada. A colaboração premiada sempre vai ser ad hoc. Ela sempre vai acontecer dentro de determinado procedimento, dentro de determinada especificidade.
A leniência não. A leniência ela é institucional. Ela tem que ter balizas claras, ela tem que ter um registro claro, né, para o interessado. Existe um telefone no CAD, existe um procedimento do CAD. Existem muros no CAD que separam pessoas de acordo com o estágio da leniência. Existe toda essa construção. Esse muro tem um nome em inglês. Às vezes eu gosto de isso, às vezes eu gosto de conversar com a advocacia, que são tantos termos em inglês que eu acho assim, eu sofistico meu cérebro. De vez em quando eu falo, temos que fazer um call. Mas eu só tenho um telefone. E essa lógica toda foi o que trouxe esse memorando de entendimento que foi assinado na época do Vinícius. Esse memorando de entendimento buscou uma reconstrução da legislação. Eu acho que existe um defeito, do meu ponto de vista, né, os defeitos eles são pensados, são relativos, com relação a alguém. Eu acho que existe um caminho não traçado pela legislação antitruste no Brasil, que seria ampliar as interfaces do direito administrativo com os outros sistemas jurídicos que cuidam do cartel. A Lei 12.529 é muito pobre em normas de diálogo, aquilo que ficou chamado de diálogo de fundos. Os advogados, os interessados no tema, por exemplo, da reparação por danos de cartel, eles sofrem porque a norma só faz. A única norma que existe na lei é uma norma de abertura que a legislação não impede a reparação de danos. É uma coisa quase não, independeria dessa própria previsão. A pergunta é como se dá essa reparação, como se calcula o dano do cartel? Quem é o prejudicado pelo cartel? É o elo econômico seguinte ou é o elo econômico final, é o consumidor? Mas, felizmente, essa lei tem uma norma que falta a todos esses outros sistemas de acordo administrativo que são obrigatórios. Ela dá expressa consequência criminal para um acordo de leniência no âmbito do sistema de defesa da concorrência. Você resolve o benefício criminal na lei da concorrência. Eu acho isso pouco. O meu modelo seria de se trazer para a lei 12.529 os crimes contra a ordem econômica. Basicamente o cartel. Mas você poderia, inclusive, sofisticar, que é uma lógica que o direito tem seguido, com normas materiais e procedimentais. Essas suas perguntas poderiam estar algumas resolvidas na própria legislação de defesa da concorrência. Eu acho que também poderia se falar mais sobre responsabilidade civil em caso de cartéis na própria lei da concorrência. E o defeito ele fica um pouco pior, porque a lei 8.137 ela é basicamente difícil. A lei 8.137 é o rescaldo dos crimes societários no Brasil. Existiam crimes contra o sistema financeiro, crimes contra o mercado de capitais. O que sobrou? Sonegação fiscal, crimes, defesa do consumidor e ordem econômica ficaram na mesma lei. Mas essa lei, felizmente, ela tem uma norma esquecida que permitiu o nosso memorando de entendimentos. E a lógica principal do memorando de entendimentos foi avançar o que a lei já deixava expresso com relação à leniência. A leniência fala: extingue-se a punibilidade do beneficiário da leniência. Daí veio a pergunta: e o TCC? O número 2 da leniência, que não tem a leniência, vai entregar documentos para o CAD. E ele pensa: e esses meus documentos, se eles caírem na mão do Ministério Público, ele vai usar ou não vai usar? Criou-se um dilema. E como o Alden contou, nossa relação quase hippie, né, baseada no amor, vamos discutir isso. E o nosso método foi quase um método de common law. Vamos discutir em cima de um caso concreto. Nós tivemos discussão de um caso concreto, e esse caso concreto pautou a construção do memorando, e o memorando voltou para o caso concreto. Então nós tínhamos já a mente do advogado e das outras empresas, como funcionaria. Todos esses acordos são um exercício, no fundo, de empatia. Você não vai fazer acordo sem conhecer as outras pessoas. E a Lei 8.137, no artigo 16, parágrafo 1º, uma linguagem policialesca, quase de romance criminal, diz que aquele que confessar
toda a trama delituosa, eu adoro essa palavra, trama delituosa, eu fiquei imaginando um legislador na hora de escrever trama delituosa no artigo. Num crime em concurso, então confessar uma trama delituosa num crime de concurso é exatamente contar sobre os outros também. Ele terá uma redução de 1/3 a 2/3 da pena. Daí chegamos à conclusão, um time do CAD daquela época, né? O Alden aprova que isso deu certo, que continua, mas o Vinícius, Amanda, o Diogo, que ainda continua lá, chegamos à conclusão, ó, temos uma válvula de conversa entre o penal e o administrativo. O TCC pode virar o artigo 16, parágrafo 1º. Vamos fazer uma tipologia dos acordos que existem na esfera administrativa e na esfera criminal? Na esfera administrativa é fácil, leniência e TCC. Na esfera criminal, nós vamos trazer mais um, porque nós temos a leniência, nós temos a colaboração premiada e nós temos esse artigo 16. E a nossa função é distinguir o artigo 16 da colaboração premiada. Foi onde surgiu o nome de confissão qualificada pela delação, que é basicamente, na operacionalização, o beneficiário de um TCC replicar o TCC no Ministério Público Federal como prova criminal. E se a conversa toda é baseada na segurança jurídica, o ponto é, como nós vamos dar esse benefício de redução de 1/3 a 2/3 para aquela pessoa que está entregando logo após a denúncia, de modo geral, uma prova que só vai ser quantificada em favor dele no momento da sentença. Vamos construir o sistema. Vamos pegar a lei. Nós pulamos da 12529, pega na 8137, vamos passar para a lei de organização criminosa. Mas cartel não é organização criminosa. Não, não é. Mas cabe analogia em processo penal. A lei de organização criminosa é a que melhor procedimentaliza a homologação de acordos em juízo. O que nós vamos fazer é homologar uma confissão antes do interrogatório. E já prever os benefícios para se garantir o que é a segurança jurídica. Então, o assinante de um TCC com a superintendência no CAD sabe que pode replicar aquele acordo com o Ministério Público Federal e esse acordo vai ser levado à homologação de imediato do juiz. Se o juiz homologar ou não homologar, a pessoa já vai ter essa resposta de imediato. O detalhe final apenas é que nós estamos fazendo acordos depois da denúncia. Se o juiz não homologar, por exemplo, a minha denúncia não precisa decidir o que ela foi escrita e o que não foi não escrito com base nesse TCC. Eu não preciso refazer a denúncia criminal. Então essa é a lógica do memorando. Eu acho que essa lógica permitiu usar a legislação, reconstruir a legislação, fazer links entre normas que não estavam sempre conjugadas, mas ela não pôde dispensar a legislação. E eu acho que existem 3 pontos no acordo, e eu concordo com o que o Alden falou, que a experiência no antitruste é modelar, é um modelo. Só que eu acho que os outros painéis não seguiram bem o modelo. Eu sou um crítico à leniência na corrupção, por exemplo. E existem então 3 pontos. A lei. 4 pontos que eu vou separar esse. O 1 é a lei. O 2.1 são as instituições. O 2.2 são como as instituições funcionam na prática. Existe um ponto essencial, que é a racionalidade da realidade social que o acordo procura marcar. O acordo na leniência, eu acho que ele só funciona por uma coisa que só tem na leniência e não tem na corrupção. Que o dia seguinte da leniência é a concorrência. Se eu rompo um cartel e levo o cartel para o CAD, amanhã eu retorno a concorrência ao mercado que estava cartelizado. Então o amanhã da leniência é o que deveria ter sido ontem, as empresas concorrentes. Então a empresa A, B e C no mercado D, a A leva o cartel para o CAD, B e C ficam com raiva de A. O que eles vão fazer? Concorrer. De certa forma, você tem um sistema de motivações, uma racionalidade que coincide com a realidade social. Na anticorrupção, por exemplo, se alguém me entregar, se eu sou corrupto, alguém me entrega, amanhã a pessoa vai estar precisando do alvará no meu mesmo balcão. Então, como o corruptor vai lidar com o corrupto no dia seguinte?
se foi o que ele entregou. E eu ressalto isso pela felicidade da legislação e pela nossa, um fruto desse relacionamento amoroso, conseguir entender essa legislação, porque o sistema fecha, o sistema de benefícios fecha. De todos aí, o antitruste é o que inclui todas as variáveis em consideração. Pessoa jurídica, pessoa física, penal e administrativo e o trânsito da informação. A grande pendência hoje da leniência, a grande discussão hoje no sistema é a reparação civil. A empresa hoje tem um receio na leniência de estar abrindo para uma sanção administrativa ou criminal não prevista, mas está criando um prejuízo futuro que poderia ser evitado exatamente pela reparação. Eu só vou trazer, eu não falaria isso, encerraria por aqui, só vou trazer um ponto final, porque eu ainda tenho 2 minutos. 3, obrigado. Existe uma série de órgãos, existe uma série de acordos. Se o sistema não funciona, o risco não é apenas não existir nenhum acordo. Talvez um outro risco é existirem acordos demais. Você me entregou num órgão, eu vou te entregar em outro órgão. Você começa a ter acordos que, na verdade, são retaliações a acordos que te pegaram antes. Então, você fez um acordo na CGU contra mim, eu vou fazer um acordo no Ministério Público contra você. Então, se o Ministério Público, por exemplo, não assina a leniência no início, as empresas que assinariam o TCC pensam, não vou no TCC, eu vou no Ministério Público. Então, a arquitetura institucional, ela é muito importante. O que eu quero dizer é que não basta mudar a cultura dos órgãos. Nós estamos trazendo institutos do direito americano, do direito anglo-saxão, para uma administração pública modelada no direito francês. Nós estamos querendo fazer autarquias conversarem, o que é muito difícil. Nos Estados Unidos, não só existe uma coincidência institucional, como existe um pragmatismo que é contrário à nossa cultura jurídica de autarquias. Autarquias não apenas no sentido típico, estrito de direito administrativo, mas como a administração pública pensa. Nós temos uma administração pública hípica, cada um na sua baia. Nós temos a dificuldade agora de criar canais nessa conversa. Nós temos que transformar o aras em um pasto. A gestão dos comuns está na moda, né? Eu estou com medo de onde isso aqui vai acabar. Então, o Vinícius está com medo das minhas analogias, eu vou encerrar, porque eu também fiquei com medo. Eu deixo para as perguntas, eu só reafirmo o que o Alden falou, já reafirmo por antecipação também e aprovo todas as suas analogias, podem falar o que quiser. Obrigado e reforço que foi um prazer e estou aberto à disposição para as perguntas. E o Nivaldo sabe que quando a discussão na anticorrupção é bem mais difícil, né? O sistema não fecha tanto assim. Na anticorrupção existe tanto você até fica louco, né? CGU, TCU, você fica até com medo de ser embolso em algum sistema anticorrupção também. Então, muito obrigado, bom dia. Passar agora a palavra para o Vinícius. Bom dia a todas e todos. Essa história de analogia me lembra uma história. Uma vez eu era secretário de Direito Econômico, o Zé Eduardo Cardoso era ministro da Justiça e uma empresa, eu nem lembro qual pediu uma reunião com ele e ele me chamou, né? Falou, não, vem cá, enfim, empresa deve ser alguma coisa com você. Aí eu fui lá e aí o empresário começou a falar, não, porque a gente tem um problema lá no CAD, não sei o que, e tal, estamos preocupados. Aí ele virou e falou assim, olha, você sabe que a administração pública se divide entre órgãos epidérmicos e órgãos não epidérmicos. Essa é uma nova classificação que eu estou criando do direito administrativo aqui. O CAD e a Polícia Federal são órgãos epidérmicos. Se você encostar na superfície já dá um... Então eu não vou... se o senhor está me reportando algum ilícito que o CAD cometeu, eu posso
tem função supervisora no sentido amplo, mas se não é um ilícito, vá lá no CAD discutir as suas questões e tal. Então, só para seguir nas suas analogias aí, eu gostei da hípica, vou usar, achei bem boa. Obrigado pelo convite, queria agradecer aqui a Bruna, representando a organização do evento aqui na mesa, para a gente discutir esses temas tão instigantes e tão presentes aqui no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil. Já que eu comecei com uma historinha, eu vou contar mais duas relacionadas explicitamente a essa questão que a gente está vivendo hoje, a essas questões e relacionadas um pouco à minha vivência na SDE e no CAD. E que tem a ver um pouco com o estertor disso tudo, que é a Operação Lava Jato e tudo que veio com isso em termos de desafios de cooperação institucional e as outras decorrências disso. Quando eu me tornei secretário de Direito Econômico, eu resolvi fazer um tour pelo Ministério Público. Eu sabia dessa complexidade da autonomia funcional, né? Mas mesmo assim, né, como gestor de política pública, você fica ali o tempo inteiro tentando buscar coerência, coesão nas ações, ainda mais naquelas coisas que você de fato precisa de alguma parceria. E eu fui me encontrar com a coordenadora da segunda Câmara do Ministério Público Federal à época, que era a procuradora Raquel Dodge. E eu entrei na sala para conversar sobre, enfim, a Estratégia Nacional de Combate a Cartéis e a cooperação com o Ministério Público, a questão dos acordos de leniência, toda essa história e tal. A hora que eu sentei na frente dela, ela falou assim, você sabe que esse artigo da lei de vocês, na época era 8884 ainda, que previa imunidade criminal, é completamente inconstitucional, né? Eu falei assim, olha, procurador, eu não sei se mas eu estou aqui para fazer alguma coisa, para convencê-la a impedir de fazer alguma coisa em relação a isso. E ela, enfim, ouviu lá, e aí saiu aquela, né, assim, não, tudo bem, vamos seguir esse caminho, o pessoal assina, né, tá tudo funcionando, tal, tem outros problemas para resolver. Mas deixou claro que talvez um dia ela visse isso como um problema quer dizer, como um problema que ela deveria resolver, né? Naquele momento era um problema que ela não deveria resolver, que ela não queria resolver. E a gente, né, Márcio, fica ao longo desses anos todos tentando fazer com que isso nos torne um problema que a Raquel Dodge queira resolver, né? E isso revela um pouco a instabilidade que essas coisas têm, né? E um segundo momento foi quando a gente estava, logo depois que foi promulgada a lei, a 12846, a lei de corrupção, a gente tentou, né, todo mundo tentou chamar de lei da empresa limpa, não é isso? Como é que era a lei? Só que não teve jeito, né? Ficou lei anticorrupção, pegou mesmo, foi esse nome. E a gente tinha uma questão com a CGU, né, em conversas, sempre num ambiente muito saudável de cooperação, que era uma angústia deles e nossa, né? Que a lei claramente estabelece, né? Enfim, a gente pode tentar fechar os olhos para isso, mas a lei de corrupção claramente estabelece acordo entre concorrentes para determinar o resultado de uma licitação como ilícito perante a lei de corrupção, independente disso de você ter uma propina envolvida ou não, né? E isso chama cartel, não tem outro nome para isso. E a gente ia lá tentar conversar, porque por mais que a gente lá no CAD, na época, e a própria CGU e os outros órgãos administrativos tentassem passar ao largo da discussão do bis in idem, o fato é que isso é uma questão, e depois eu vou falar um pouco disso mais. Aí na conversa a gente falou, bom, como é que a gente pode fazer aqui?
né, para lidar com isso. Vamos fazer um acordo de cooperação, mas um acordo de cooperação é complicado. A CGU dizer, esse inciso aqui eu não vou apurar, esse inciso aqui eu vou deixar para o CAD. E uma alternativa foi a gente tentar tirar esse inciso da lei, né, da lei anticorrupção, e de fato ficar claro que aquilo não era um ilícito perante a lei anticorrupção, que era um ilícito perante a lei de concorrência, e a gente tentou fazer isso naquela MP que tramitou, né, entre outras coisas. Foi feito um acordo, só que a MP caducou, era final ali do governo Dilma e a MP caducou. E na conversa com o pessoal da CGU, falou, bom, mas tudo bem, o pessoal da CGU falou assim, não, a gente não, na verdade a gente não investiga cartel aqui, a gente não, na nossa cabeça isso não é uma competência nossa investigar cartel, é de vocês e tal, não sei o que lá. Aí eu lembro que estava eu e o Diogo na reunião, não lembro se o Edu estava também, mas aí a gente perguntou, não, mas tá, o que tem aí então? Ele falou, a gente tem umas propostas de cobertura aqui. Aí eu falei, não, mas isso lá no CAD a gente chama de cartel, vocês têm uma interpretação de que isso não é cartel? Não, porque é proposta de cobertura em uma licitação, a gente não tem prova de que necessariamente isso foi compensado em uma outra licitação, então a gente sempre teve uma interpretação de que isso eventualmente não fosse cartel. No começo, a nossa primeira reação foi uma reação, não, pô, isso é cartel, né? Esse é o típico caso em que a gente vai ter um dilema, né, para ver aqui como é que a gente vai fazer. Depois, com o tempo, eu fiquei refletindo sobre essa questão de cartéis e licitações, a partir do momento que isso virou também aumentou muito o número, né, de cartéis e licitações, e fiquei depois me perguntando mesmo se, quando você tem uma situação de simples proposta de cobertura sem você ter o quid pro quo, né, se isso de fato não poderia ser tratado como um ilícito perante a lei anticorrupção, né, simplesmente, e cartel pudesse ser visto como algo que envolvesse de fato a compensação e a possibilidade de você ter mais de uma licitação afetada por esse acordo. Enfim, mas isso é uma questão de direito material que envolve uma série de discussões teóricas, mas eu quis contar essas duas historinhas só para mostrar para vocês como é que essa dinâmica na administração pública não é fácil, né? Sempre a gente tem que ir e voltar muitas vezes, e no fundo, a cooperação institucional, ela nunca é um desejo em tese das instituições, né? Nenhuma instituição está lá e falando assim, eu quero cooperar, né? Vou sair aqui assinando termos de cooperação. Às vezes até tem gente que sai fazendo e tal, mas assim, normalmente isso tem um objetivo, uma lógica, né? E a cooperação institucional, ela acontece derivada de 3 situações, né? Normalmente, ou de uma determinação legal explícita, que fala, olha, esses órgãos são responsáveis, o que é raro, né? Ou de uma lacuna, ou de um conflito eventual de interpretações que se quer evitar, né? Que é um pouco essa história aí hippie que o Alden contou para vocês. E aí alguém, em algum momento, fala, olha, vamos tentar aqui resolver esse problema e tal, e vamos tentar nos coordenar. Por trás disso tem uma lógica inicial clara de preservar a competência das instituições, na medida em que se pode conceder aqui e ali, se pensa sempre, enfim, um resultado final que seja um resultado de soma positiva, né, preservando ao máximo. Vai sempre existir algum nível de competição institucional, decorrente da multiplicidade mesmo dos atores, e que, dependendo do momento do país ou das instituições, até pode não ser ruim. E no final se pensa um pouco na estrutura de incentivos e como isso pode garantir algum nível de segurança jurídica para o administrado, né? E para manter o sistema de pé, né? A gente sempre teve uma preocupação muito
grande com os acordos de leniência, né? E daí derivou também toda a estrutura da política de TCCs e a necessidade, esse número que o Al demonstrou aí de arrecadação de TCCs decorreu da mudança dessa política de TCCs, basicamente, e logo no começo dessa história os advogados falaram, poxa, mas e aí, o criminal? A gente faz um TCC, a leniência tem imunidade criminal, e como é que faz? E aí a gente foi conversando e chegou a esse memorando de entendimentos que talvez não tenha resolvido todos os problemas, mas endereçou um encaminhamento muito concreto para esse tipo de solução. Imagino, né, Alvin, que o CAD tenha, a Superintendência Geral do CAD tenha tentado reproduzir esse memorando de entendimentos, ainda que não na forma de memorando de entendimentos, mas pelo menos de prática, do que está ali, conceitualmente falando, para outros acordos que envolvam outros ministérios públicos no país inteiro. Só que tem um ponto nessa história que ficou um pouco desamarrado, né? E aí alguns pontos que geram uma série de desafios institucionais, procedimentais e eu acho que substanciais, e que decorrem um pouco do que aconteceu com a Lava Jato, né? Isso enfim, é impossível não dizer isso, e eu queria falar um pouco desses temas especificamente, né? A primeira questão, bom, do ponto de vista institucional, não vou ficar passando muito por isso, porque vocês vão discutir isso ao longo do dia, né? Mas, de fato, dizem que a lei do CAD foi inspiração, né, para a lei de corrupção, para a lei também dos acordos na CVM e no Bacen, mas, na verdade, a gente vê que tem um monte de diferença ali, né, que gera um pouco esse drama institucional muitas vezes, né, que é assim, o fato da lei de corrupção não prever pessoa física, o fato de a lei da CVM e do Bacen preverem a pessoa física, mas não prever imunidade criminal, até porque era uma MP, e aí tinha uma discussão danada, assim, quer dizer, não é óbvio que uma MP não pode legislar sobre crime, pelo menos até o Bolsonaro virar presidente da República. E o fato é que essas questões institucionais geraram um desafio também para o Ministério Público. E quando veio a Lava Jato, o Ministério Público se colocou numa posição de falar assim, olha, eu posso assinar acordo de leniência. Até então, isso não existia, né? Eu não me lembro, até a Lava Jato, de nenhum promotor ou de nenhum procurador da República, de nenhuma força-tarefa, de nenhuma operação falar o Ministério Público tem competência para assinar leniências. Nunca tinha ouvido falar disso. Para mim, isso era uma obviedade que não. Né? Era essa a sensação que eu tinha. Né? Não havia nenhuma previsão legal de que o Ministério Público tivesse competência para assinar acordos de leniência com pessoas jurídicas, inclusive, né? Porque com as pessoas físicas vocês têm os institutos lá previstos na lei de delação premiada. Havia a decorrência da lei do CAD, do Ministério Público assinar a leniência, como uma consequência decorrente da cooperação institucional para evitar a discussão da inconstitucionalidade. Né? Mas, tudo bem, fomos lá, o Ministério Público falou, eu assino acordo de leniências com empresas na Lava Jato. E eles assinaram e esses acordos de leniência foram homologados pelo juiz Sérgio Moro. E homologados, isso que é interessante, né? Porque esses acordos de leniência eles foram assinados em relação aos ilícitos criminais envolvendo a Lava Jato e aos ilícitos presentes na lei de corrupção. Né? Só que a lei de corrupção ela só prevê ilícitos para pessoa jurídica. E aí o juiz Sérgio Moro utilizou uma analogia com a lei do CAD, isso está nas sentenças dele. Eu dou a leniência para a pessoa jurídica e estendo a leniência para a pessoa física,
com base numa analogia da lei do CAD. E aí a minha pergunta para o Alder é se, bom, se o juiz Sérgio Moro fez isso praticamente no Brasil hoje é uma fonte do direito, a gente não precisa fazer mais leniência no CAD de cartel, nos casos da Lava Jato, porque o juiz Sérgio Moro disse que, por analogia à lei do CAD, os ilícitos ali presentes estão resolvidos. Fica essa questão um pouco no ar. As empresas, de uma maneira geral, pelo que a gente tem visto e ouvido por aí, têm procurado o CAD para fazer o acordo de leniência a despeito de uma disputa judicial que poderia ser feita em torno dessa discussão. Né? E tem procurado o CAD, inclusive, para fazer termos de cessação, né? Pós-acordos de leniência que eventualmente vão ser celebrados, também em torno dessa premissa que foi construída há muito tempo, de que o programa de leniência do CAD é muito forte, de que vale a pena investir no programa de leniência, de que pode ter uma insegurança jurídica decorrente, obviamente, dessa disputa judicial. Mas o fato é que ficou um pouco essa questão, né, no fundo dessa história toda, e que também aparece em outras discussões procedimentais, como, por exemplo, a discussão da prova emprestada, né, que também teve uma decisão do juiz Sérgio Moro explicitamente sobre isso, né, mencionando a impossibilidade de usar a prova colhida no âmbito da Lava Jato, pelos delatores da Lava Jato, contra os próprios delatores em âmbito de procedimentos administrativos em órgãos de investigação, leia-se, eventualmente, CGU e CAD, possivelmente até outros que possam aparecer por aí. Né? Essa discussão também aparece, e eu acho que a gente busca fazer cooperação institucional o tempo inteiro, mas no fundo, vão ter esses limites decorrentes de decisões judiciais, de jurisprudência e de eventualmente, interpretações legais que estão fora do controle dos órgãos. Né? E isso virou um desafio muito grande para os órgãos hoje. Né? Como é que você não preserva só a sua competência e garante uma articulação para dar efetividade às políticas que você tem que implementar. Você também tem que pensar em como blindar isso. Em como blindar. Agora você também tem que pensar em como blindar isso de eventuais questões judiciais. E para o CAD esse risco é muito grande. Porque se de um lado, a meu ver, a CGU está construindo o seu programa de leniência, sua política de negociação de acordos de 2013 para cá, ela vai ter um período para construir isso e para dar efetividade ao seu programa e às suas políticas, que bem ou mal vai ter que receber esses inputs, filtrar, lidar com isso, vai ser muito mais tumultuado, provavelmente, do que foi o processo que o CAD fez, porque o CAD andou sozinho muito tempo. Andou com o Ministério Público, mas enfim, andou sozinho em termos de acordo de leniência administrativo durante muito tempo, ninguém importunava, né, o CAD. Né? Se fazia os históricos de conduta, assinava um monte de acordo de leniência com cartel internacional, não tinha muita preocupação com pessoa física, que estava todo mundo lá no Japão, e vamos que vamos. Né? E estava ali. Né? Então, a CGU tem um problema diferente do CAD, é isso que eu estou querendo dizer, talvez. Né? A CGU ela vai construindo, se adaptando, se moldando, desafios difíceis no processo de construção, mas que vai desembocar certamente em algo positivo. O CAD ele tem um legado ali. Né? E esse legado vai ter que lidar com esses desafios institucionais e procedimentais que vão aparecer. Né? Só falta 5 minutos, né? Eu achei que faltava tipo 25. Mas, eu acho que tem só algumas questões também do ponto de vista substanciais que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Uma é essa questão do bis in idem. Né? A lei nova de introdução,
ela menciona que os órgãos têm que, de algum modo, cooperar e levar em conta a sanção que um dá na avaliação do outro e coisas desse tipo e tal, né? Então é como se isso fosse uma espécie de, tipo, evitem o bis in idem alocando ele um pouquinho, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Foi até o Zeca que escreveu isso. Eu estou usando aqui o termo, a expressão dele. É como se você fosse alocar um pouquinho o ônus do bis in idem, o peso do bis in idem. Você fala, então vamos assim, já que tem um risco de bis in idem, a multa vai ser de 100, vamos botar 50 na CGU, 50 no CAD, fica tudo beleza, né? Isso não evita o debate sobre a possibilidade do bis in idem ou não do ponto de vista teórico, né? Agora, se for fazer assim, do ponto de vista de alocação de recursos entre, enfim, das agendas e tal, num ambiente de colaboração, eu acho que tudo bem, mas aí tem que ter uma discussão clara de como vai ser isso, né? Isso vai entrar numa discussão de cálculo da multa, da contribuição pecuniária, por onde? Né? Porque fez um acordo na CGU, reparou o dano e pagou uma multa lá, uma contribuição pecuniária próxima ao que seria a multa. Se a discussão é pelo bis in idem, essa multa, de algum modo, pode ser compensada no acordo do CAD, ou não. Vice-versa também, né? Fez um acordo no CAD e vai fazer na CGU. Se a discussão não é pelo bis in idem, se a discussão é porque, eventualmente, você ter reparado o dano pode significar que o grau de lesão, a vantagem oferida que você teve na conduta foi mitigada, então você tem, eventualmente, uma redução na alíquota, alguma coisa assim, é outra discussão, né? O que eu estou dizendo aqui, eu nem estou me posicionando, acho que é um debate que tem que acontecer, né? Senão eu queria até depois, no final, falar qual que é o risco que eu acho, que eu vejo nisso, que também é uma segunda discussão, né? Que é a questão de prova, né? O CAD sempre celebrou acordos de leniência dentro de um padrão muito elevado em termos de contribuição e colaboração das empresas. A barra sempre foi muito alta. O CAD sempre rejeitou muito acordos de leniência que chegava lá e o cara contava uma história. Não, eu fiz assim, conversei com fulano, falei com o Beltrano e tal, não sei o quê. Aí o cara traz um funcionário da empresa para relatar e confirmar aquilo que aconteceu. Põe documentos públicos lá, enfim, não sei o que poderia ser achado em qualquer site. O CAD, esse tipo de coisa, o CAD sempre rejeitou. Falou, não, volta para casa, faz a lição de casa, eu não vou assinar acordo de leniência com base em blá blá blá. Né? Uma coisa que a gente tem que pensar é se esse padrão mudou por aí. Né? E se esse padrão mudou por aí, o CAD vai receber esse padrão como? O CAD vai mudar o seu padrão de negociação de acordos de leniência. O Alden está aqui falando não, né? Posso entender que você disse não? O Alden está aqui, não sei, né? O Alden está aqui falando não, mas de fato haverá situações, se é que já não aconteceram, em que as empresas ou as pessoas celebraram um acordo de leniência por aí. Então, indo lá no CAD e falando, eu quero fazer um com você também. Porque eu fiz lá, acolá, e eles aceitaram isso aqui como padrão de prova. Você não vai aceitar, não? Então, assim, dizer que isso não gera uma pressão, entre aspas, sobre a autoridade, óbvio que gera. Óbvio que gera. Seria negar, falar assim, não, estamos aqui numa ilha, né? Está numa ilha no sentido positivo, mas por outro lado está sujeito a esses influxos, né? E eu vou terminar falando o seguinte, esses dois últimos pontos que eu mencionei, tanto essa discussão, que eu passei muito rasamente por ela, sobre bis in idem, alocação do processo de contribuição nos TCCs e como essa questão do padrão de prova da leniência,
elas podem levar a uma situação que o CAD nunca viveu, que é uma situação de precisar segurar essas discussões todas dentro de casa para não levar ao judiciário, e ficar com uma situação em que determinados processos administrativos só ficam de pé se tiver um monte de TCC confirmando uma leniência. Essa situação o CAD nunca viveu. Porque, em tese, uma leniência ela tem que sustentar por ela própria. A partir da leniência, você pode ter TCCs confirmando, agregando e tal, ou você abrir o processo administrativo, provas para cá, provas para lá, defesa e tal, e você condena ou não condena as pessoas, e eventualmente você pode até anular o acordo, mas assim, a princípio, se eu não estou errado, eu imagino que um acordo de leniência, quando você coloca ele de pé, você fala assim, eu tenho um caso, eu tenho um negócio aqui que se ninguém vier fazer TCC depois, fica de pé. Se a gente for para um debate em que uma situação em que, se não tiver TCC confirmando a leniência, a gente dizer, olha, teve o cartel porque vários falaram que teve, a gente vai ter uma situação delicada. Porque uma hora alguém vai falar, eu não vou... uma hora alguém vai parar e falar assim, não está valendo a pena ir para esses TCCs. Essa leniência é muito fraca. Vamos deixar isso aqui e vamos para o judiciário. E aí vamos para o judiciário discutir bis in idem, vamos para o judiciário discutir contribuição pecuniária, vamos para o judiciário discutir tudo isso. E aí vai abrir uma caixa de Pandora, né? Então, assim, eu vejo que esse desafio de equilibrar essa balança e resolver essas dinâmicas é um desafio presente, é um desafio que, no meu entender, enfim, se eu tivesse na autoridade hoje, eu estaria preocupado, né, de como lidar com isso, de como lidar com esses incentivos. A literatura internacional é farta em dizer que acordos de leniência têm incentivos à sobredelação. Isso é uma preocupação de todos os órgãos antitruste no mundo. E eu acho que a gente precisa, enfim, em algum momento fazer eventos sempre como esses para a gente conseguir colocar essas coisas na mesa e ver quais os caminhos que a gente tem, né, Márcio, para tentar lidar com esses desafios e resolver eventuais problemas, se possível, antes que eles apareçam. Obrigado. Queria agradecer aqui a participação de todos aqui da nossa mesa. São contribuições muito interessantes que partem de perspectivas diferentes dos papéis que cada um ocupa hoje, já ocupou. Acho que uma coisa que passa pela fala de todos os palestrantes aqui é como os papéis e os procedimentos vão sendo construídos ao longo do tempo por, enfim, tentativa e erro, algumas vitórias, algumas conquistas ao longo desse tempo. Acho que me parece um desafio cultural mesmo ao longo desse tempo, conseguir construir um programa de leniência como é o Antitruste, e tá aí para as outras áreas, enfim, todas essas colaborações e diálogos que a gente pode ter com outras áreas. Acho que a participação de vocês é super importante. Com certeza a gente vai usar um monte de coisas que vocês falaram no nosso texto do IBRAC. Então, enfim, queria perguntar, você quer responder, Aldo, em todas as provocações aí que o Vinícius fez? Mas eu não provoquei, não. Você se sentiu provocado? Não, nunca me senti provocado por Vinícius em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Ele concorda com tudo que eu falei. Não tanto. Eu tentei anotar aqui, Vinícius, desculpe se eu não tocar todos os pontos, pressão por prova, sim, se tiver uma leniência assinada em outra autoridade, certamente isso gera pressão para a gente também. A gente vai procurar entender por que a gente está se comportando de forma tão diferente, ou porque a gente partiu. Ou porque a outra instituição está. Ou porque a outra instituição está se comportando de forma tão diferente. Ou essa relação de cooperação não acontece sempre, como não acontece sempre em nossa casa, mas é uma coisa que a gente busca resolver. A gente não vive sem conflito. Todo dia eu acordo e, graças a Deus, todo dia eu tenho emoção, porque tem conflito. Se não tivesse conflito, se fosse só, não ia dar, né?
Então, o CAD sempre, como você colocou, sempre procura histórias, versões, fatos que sejam demonstráveis e prováveis. E isso ele vai continuar procurando. Precisa ser necessariamente um fato, assim, vamos supor que tenha acontecido um caso que tenha assinado uma codiveniência que precisa de um elemento adicional, o TCC você colocou. Esse caso, ele é um caso que vai ser mais delicado. Precisa ser necessariamente um TCC? Não, muitas vezes se aposta em outro tipo de diligência. Só precisa ter alguma coisa que robusteça ele e que torne ele uma situação demonstrável, uma busca e apreensão, uma outra diligência. Para casos muito passados, isso vai ficar mais difícil. Eu acho que esse é o ponto. No fundo, a gente está abstraindo aqui a hipótese de uma busca e apreensão. Ou interceptação, ou a situação você pode fazer depois de um acordo assinado. Isso, exatamente. Bis in idem, lei anticorrupção. É uma situação altamente desafiadora. A gente não tem ainda uma história bonita para contar sobre isso. As disputas e as tentativas de comparação ainda estão acontecendo. Eu procurei contar aqui a história, a parte bonita, fazer uma parte legal aqui para dar uma força para a galera. E isso a gente vai fazer toda a força para que dê certo também. A gente está envolvido nisso, a gente é afetado por isso e por isso a gente vai querer que no futuro a gente tenha uma história legal para contar sobre isso. Eu quero. Tanta coisa que eu quero falar que eu vou tentar ser breve e não me perder também. O risco é eu me perder. A lei anticorrupção, eu acho que a sua fala parte muito da interpenetração da lei anticorrupção na legislação antitruste. A lei anticorrupção, ela é muito mais ampla em efeitos do que ela é em artigos. Ela exige uma reinterpretação muito maior do que se pode pensar de uma primeira leitura. A lei de colaboração premiada também. O trato mais amplo de colaboração premiada é na lei de organizações criminosas. Mas existe uma repercussão da colaboração premiada por todo o processo penal. A colaboração premiada redefine competência com questões de conexão, redefine questões de trânsito em julgado, como você vai rescindir um benefício já admitido em sentença, por exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte: temos que trabalhar cada vez mais essas implicações. Elas serão muito maiores, elas serão muito difíceis, eu acho, de se construir numa cabeça só todo esse universo novo. Voltando para a lei anticorrupção, falei da colaboração premiada como um exemplo. Eu vejo ela como um princípio interpretativo acima de tudo. Internalizando uma lógica que o Brasil se comprometeu internacionalmente, ela colocou a necessidade material de se pensar o fenômeno da corrupção a partir da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a substituição do contrato pelo estatuto. Ela tem a tendência a tornar rotina tudo que ela faz. Então a pessoa jurídica tende a tornar a própria corrupção rotina. Por isso que ela é um fator criminógeno, criminogênico, não sei a palavra, no caso da corrupção. E, procedimentalmente, ela exige a reinterpretação dessa preferência que eu acredito que o legislador sinalizou pelo uso de instrumentos consensuais no combate à corrupção. Essa dificuldade desses instrumentos consensuais tromba exatamente nessa dificuldade dos cartéis em licitação, que ninguém sabe a resposta. Enquanto não houver uma solução, o que são cartéis em licitação, vai ficar difícil a consolidação dos entendimentos. A ideia do bis in idem, eu acho ela primordial. É muito estranho você ter duas sanções administrativas para o mesmo fato. É como se a pessoa fosse multado pela prefeitura e pelo Estado na mesma infração de trânsito, por exemplo. Essa é uma analogia federativa, mas é uma solução de direito material. E a grande dificuldade que nós temos no antitruste, eu acho, é uma dificuldade que é uma pendência que o antitruste traz agora para as questões de corrupção, é que existe um tabu
no direito antitruste, que é a judicialização. Todo advogado antitruste tem pavor de judicialização. Acha que o juiz não sabe nada de direito econômico, não sabe nada de cartéis, não sabe nada disso, daquilo outro, motivações, expectativas racionais, papapá. Mas o país é um país de jurisdição universal. Os entendimentos finais são entendimentos judiciais. Então, acho que viveremos uma pendência enquanto a nossa boa vontade administrativa, enquanto ela existir, não for consolidada por entendimentos judiciais. E o grande exemplo no caso da nossa relação com o CAD, a nossa primeira preocupação era confirmar a competência federal. Então, sem uma decisão judicial reconhecendo a própria competência, nós teremos fragilidades nos nossos próprios acordos. Então, a nossa grande dificuldade é, de certa forma, esquecer o judiciário, ou ter o judiciário entrando naquela grande ensinamento de grandes casos não fazem boa jurisprudência. Então, nós estamos discutindo numa condição, às vezes, até emocional, muito grande. E é uma questão que vai sobreviver, porque a Lava Jato ela é uma inversão da lógica da leniência. Eu acho que a leniência da Lava Jato não é leniência em si. Na verdade, seria um ajustamento de condutas. O Ministério Público tem competências cíveis também. Sim. Mas a grande questão é que a leniência, no nosso relacionamento, ela tem uma história que segue uma cronologia. Começa na Superintendência do CAD. O combate a cartéis, de modo geral, não começa no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, como o Alden falou, é um recebedor, principalmente, de uma leniência que foi tratada no CAD. A Lava Jato, você descobriu os eventos de uma investigação criminal. Daí você tenta fazer um caminho de volta. Que nem era como isso vai ser feito? Então é um problema muito grande. Eu acho que as preocupações são as mais válidas possíveis. Eu fico feliz com as suas preocupações, mas eu acho que caminharemos um tempo ainda para sair da fase das preocupações para as consolidações, porque o problema é realmente grande demais. O legislador foi econômico demais. E o judiciário, ou ele não é provocado, ou ele já chega com a onda como tsunami. Então é uma dificuldade muito grande. Pensando no evento de uma faculdade, para entender como vai ser o direito, a nossa pergunta é como ficarão os entendimentos depois da Lava Jato. Então é muito difícil. Mas eu acredito que existe uma necessidade de readequação e que a lei anticorrupção ela exige um esforço de reconfiguração sistêmica, não só de encaixe. Ele trabalha tudo. O Nivaldo sabe que a gente tem conversado bastante, como os casos vão passar de uma instituição para outra. E o principal, estou falando muito, desculpa, mas quero dizer assim, tudo isso que a gente está falando de instituições, a gente não pode esquecer o principal. Para a empresa é um evento só. A infração da empresa virar 8 guichês, ela não consegue entender. A gestão estratégica de se procurar um acordo, quando o advogado vai falar com o presidente de uma empresa, voltando para o inglês, com o CEO, ou CFO, ou CEO, ele fala, vamos fazer um acordo? Vamos, com quem? Então, para isso é com ele, para aquilo é com ele, e para aquilo é com ele. E a gente tem que ver se eles não brigam. Então, a grande dificuldade do direito para conseguir um acordo é conseguir enxergar o lado da empresa que o evento é um só. Sim. A briga é entre as instâncias que são criadas juridicamente, mas a realidade social, o cartel é um só. Como que o cara vai fazer um acordo e aquele acordo pode ser usado para aquilo lá que ele não consegue prever naquele momento? Então, eu acho que são grandes dificuldades, os problemas são muito grandes, o legislador, quando diz, é econômico. Mas quando a gente fala de acordo, a gente tem que ter um sentido também de entender quem está assinando um acordo, o que levou a pessoa a sentar naquela mesa e o que ela pode esperar que vai acontecer daqui a 2, 3, 4, 5 anos com o acordo que ela fez. Falei mais que Vinícius, você quer um minutinho para responder? Não, eu não me sinto questionado. Gente, a gente vai encerrar então essa mesa, infelizmente sem espaço. Tá. Pode dar tempo? Para evitar, acho que para evitar atrasos, vamos deixar para a então próxima. Deixa eu falar um minuto só. Só rapidinho aqui, dizer o seguinte. Eu estou falando de questões que eu acho que tem que estar no nosso horizonte e que, enfim, como tudo é
permeável ao que está acontecendo no país, a gente tem que olhar da perspectiva das instituições e problematizar esses temas. Porque uma hora isso vai aparecer e a minha única preocupação em termos de incentivo do ponto de vista da autoridade é você ficar amarrado com tanta demanda do ponto de vista interpretativo que se você não der uma solução que no fim seja uma solução adequada, o teu incentivo para não deixar um caso ir para o judiciário vira o seu maior incentivo dentro da instituição. Isso também está errado, né? E advogado adora judiciário, né? Quem não gosta de judiciário são as empresas, mas os advogados adoram o judiciário. Então, e eles vão estar lá certamente para fazer esse debate todo que a gente mencionou aqui. Gente, então eu vou agradecer mais uma vez o pessoal aqui da mesa, com essas grandes contribuições. Infelizmente a gente não vai ter espaço para fazer perguntas nessa mesa, só para a gente evitar os atrasos que o pessoal da primeira mesa tinha falado. E a gente continua agora às 11 com o próximo painel. Obrigada. Obrigado.